Então, pessoal, continuando nossa análise das questões de geografia do simulado aberto da equação certa, a gente tem agora a questão de número 63. Na análise dessa questão, você vai ter um dos maiores desafios que os alunos normalmente têm na parte de geografia, que é a geografia física, que compreende principalmente a competência 6 das ciências humanas. E nessa análise aqui, a gente vai agora falar sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Dentre os vários mapas que eu acho que você tem que ter na sua mente na hora da prova do Enem, o de domínios morfoclimáticos certamente seria um dos mais importantes. Você deve reconhecer que o domínio morfoclimático ele é uma síntese da paisagem, um reflexo da condição climática, do tipo de solo, do relevo do ambiente, ou seja, ele é a paisagem. E na análise da paisagem do Brasil, o professor Aziz Nassib Abissaber escreveu a grande obra Os Domínios de Natureza do Brasil. Nessa obra a gente escolheu um dos textos que fala sobre um dos domínios específicos e queremos apenas que vocês entendam qual é o domínio que está sendo retratado no texto. Então você tem que fazer realmente esse reconhecimento, tanto de localização geográfica nos mapas, entendendo um pouquinho, observar algumas fotos, algumas imagens de alguns domínios morfoclimáticos do Brasil, vale a pena fazer essa revisão, entender em cada domínio morfoclimático a relação entre clima, solo, relevo, hidrografia, recursos que podem produzir aquela paisagem, tá? Para poder reconhecer nos textos o tipo de domínio que está sendo pedido. Então a gente vai fazer essa análise aqui, observando algumas características do texto que ele trouxe, né? O professor Aziz Abissaber, por exemplo, fala que há aqui neste domínio um grau de mamelonização. Nós sabemos que a mamelonização são aquelas formas arredondadas do relevo. O relevo produz o que nós podemos dizer assim, formas intemperizadas, geralmente o intemperismo químico, por conta do grande volume de chuvas que tem no Brasil, né? Como o Brasil é um país tropical, que tem muitas chuvas, nós temos aí o intemperismo químico das rochas. Essas rochas que ele coloca aí como rochas cristalinas, né? Rochas que são ígneas ou metamórficas, principalmente ali na região do litoral atlântico brasileiro, nas chamadas serras atlânticas, né? A chamada Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, o Planalto Atlântico brasileiro. Então nós vamos ter ali, processos de convexização, que seria justamente essas formas arredondadas convexizadas, onde ele fala que são níveis intermontanos, com alternância entre pedimentação, mamelonização com compartimentos. E ele ainda dá aqui uma dica maior, stones lines, que são as chamadas linhas de pedras, onde a rocha fica exposta. Você lembra do Pão de Açúcar, na região do Rio de Janeiro, tá? O volume de chuvas é muito grande, chegando aí a ter entre 1.500, 3.000 e 4.000 milímetros, né? Ele quer saber qual é o domínio morfoclimático dessa relação entre clima, solo e relevo. Descrito no texto, com certeza será os grandes mares de morros florestados tropicais do Brasil, na região onde nós temos o bioma de Mata Atlântica, nós temos aí a região das Serras Atlânticas e nós temos os solos ali de Massapê, de Salmourão granítico. Então, muito importante saber sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Beleza, pessoal? Acompanhe nossas outras resoluções e até a próxima!